Olá, a paz do Senhor. Eu quero desejar para todos que estão conosco nessa jornada de aprendizado, de instrução, um dia abençoado. Eu espero verdadeiramente que vocês estejam acompanhando. Espero verdadeiramente que vocês estejam meditando em cima dos capítulos em qual nós estamos fazendo menção, porque o Espírito Santo tem falado de muita profundidade ao meu coração e eu sei que falará muito ao seu coração também. Nesta manhã, eu só quero louvar a Deus por mais um dia. Estamos aí no capítulo 8, estamos aí mais um dia dentro daquilo que o Senhor quer falar conosco através de Provérbios. E o capítulo 8, ele é muito lindo, ele é muito profundo. O capítulo 8, ele é ao contrário do capítulo 7. O capítulo 7, ele vem falando sobre a insensatez, ele vem falando sobre a pessoa sem juízo, sem sabedoria, e que leva à morte. A cama do pecado, a cama da falta de sabedoria, leva a pessoa à morte. Ele vem personificando a insensatez, ele vem personificando a falta de sabedoria, a falta de juízo. Mas o capítulo 8 é totalmente o contrário do capítulo 7. É uma extensão do capítulo 7, mas é de uma dimensão diferente para as nossas vidas, para que possamos entender e ver que a sabedoria, ela se personifica aqui. E alguns teólogos vão dizer que é o próprio Cristo. Aqui vem falando de alguns atributos divinos, aqui vem falando de alguns atributos do Senhor, e aqui vem dando referência do próprio Cristo. Então, a sabedoria, ela se personifica na pessoa também de Cristo. E o capítulo 8 é algo muito interessante, algo muito lindo, vem falando sobre a excelência da sabedoria. Alguns versos vai dizendo assim: ela clama, ela fala com alta voz junto ao caminho, nas encruzilhadas, junto à porta. Ela grita na entrada da porta. A voz outra, homem, exclama, minha voz se dirige aos filhos do homem. Diz que a sabedoria grita para que até os simples, os nércios, aqueles que o querem, que o tiver interesse de achá-la, vai encontrar. Ela diz, porque é melhor a sabedoria do que joias. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conselhos, de conhecimento. É muito lindo, é muito profundo. É muito profundo o capítulo 8. E lá para o versículo 22, diz sobre que ela estava antes do fundamento da terra. Ela diz, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo. Antes de haver abismo eu nasci, antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. E por isso que personifica a sabedoria com Cristo, porque Cristo estava antes do firmamento de todas as coisas. Mas o versículo a qual eu quero deixar hoje para nossa meditação é um versículo muito conhecido. E mais uma vez, é um daqueles versículos pegadinha, como nós falamos ontem, do versículo que parecia uma declaração de amor de uma mulher apaixonada. Esse versículo nós citamos ele muito e levamos ele para outro contexto que também não é errado, mas que quando ele se enquadra em todo o capítulo 8, nós vamos entender o porquê dele falar desta forma. Então, o que eu queria deixar neste dia é Provérbios 8, versículo 17, que diz assim: eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscam, me acharão. Tem algumas versões que dizem assim: e se de madrugada me buscarem, me acharão. Tem outra tradução que diz assim:
E se diligentemente me buscarem, me acharão. Quantas das vezes nós falamos assim, tem que orar de madrugada, porque de madrugada tem menos pessoas orando, seus pedidos vão ser aceitos. Muito dessa citação vem em cima desse versículo, porque as pessoas levam como se fosse madrugada a hora, cedo hora, mas não. Aqui no capítulo 8 de Provérbios está falando que a sabedoria cita, eu amo os que me amam. Ela está recitando isso. A sabedoria ama aqueles que a amam tê-la. E os que cedo buscarem, acharão. Esse cedo, essa madrugada, qual Provérbios 8 fala cedo não horário, mas cedo quantidade de tempo da sua vida. Quanto mais cedo na sua vida você buscar a sabedoria, você vai achar. Exemplo, na sua juventude, quanto mais cedo você tiver essa busca intensa pela sabedoria, você irá crescer uma pessoa madura e sábia. Porque o que nós vemos hoje são homens e mulheres de certas idades, mas que não têm sabedoria nenhuma. E a pior coisa é quando um homem atinge uma certa idade, uma mulher atinge uma certa idade, mas não tem sabedoria das suas ações. É uma pessoa nércia, é uma pessoa tola, é uma pessoa insensata, é uma pessoa com falta de juízo. Quantas das vezes nós vemos homens com idades, para estar regendo uma casa, uma família, um trabalho, mas com a mentalidade ainda de um adolescente, com a mentalidade ainda de um imaturo. Quantas das vezes nós vemos, e com todo o respeito entre as pessoas da maior idade, quantas vezes nós vemos pessoas idosas que não têm nem sabedoria. Porque quando nós nos deparamos com uma pessoa mais velha, o que nós temos que extrair dela são conselhos sábios, é sabedoria, é as experiências da sua vida. E muitas das vezes nós temos pessoas com mais idades, mas que não têm o que passar para ninguém. A Bíblia diz, Paulo diz que as viúvas viessem ensinar as jovens. Sabe quem está falando? As viúvas com a sua toda experiência, com a tua sabedoria. Venha ensinar as jovens a se comportar, a falar. Ei, Jesus está aqui nesta manhã, dizendo, quanto mais cedo você buscar a sabedoria, você vai achar. Porque ela diz, para aqueles que me amam, eu amo. Oh, Espírito Santo, o que adianta você ter 30, 40, 50, 60, 70 anos e não ter juízo, e não ser uma pessoa sábia, não ter o que passar para a geração que está vindo, não ter conselhos sábios, não tem prudência, não tem sensatez? É isso que esse versículo diz. Esse versículo fala, aqueles que eu amo os que me amam, e os que cedo, de madrugada, não é errado você acordar de madrugada para orar. Quantas das vezes eu sou acordada, movida a estar na madrugada orando, intercedendo, clamando, suplicando. Quantas das vezes isso acontece conosco? Mas nesse versículo que diz, quanto mais cedo, na madrugada da sua vida, da sua história, quanto mais cedo dos teus caminhos você me procurar, me buscar, irá me achar. Eu queria deixar aqui para a nossa meditação que Jó, ele declara assim no capítulo 28, no versículo 20 e 28. Ele começa a falar sobre algumas coisas da sua vida e diz assim, de onde, pois, vem a sabedoria? Eles fazem uma pergunta, de onde vem a sabedoria? Aonde está o lugar do entendimento? E no versículo 28, responde, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o aparta-se do mal
E o apartar-se do mal é o entendimento. Você quer achar sabedoria? Teme a Deus. Você quer achar sabedoria? Tema a lei do Senhor. Porque em Jó diz: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Ele se pergunta: de onde vem, pois, a sabedoria? Da onde eu posso achar essa sabedoria? Aí, no versículo 28, a resposta: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal, você se distanciar das coisas, daquilo que é mal, é o entendimento. Oh, Jesus! Uau, coisas extraordinárias. Quando você vai lendo Provérbios, nós vamos ler o início do Provérbios em fevereiro, vai dizendo sobre essa sabedoria, a essência dela. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isso que eu falei que lá no Provérbios 8, a personificação do fundamento da sabedoria, quando é citado, nós fazemos uma menção a Cristo. Então aqui em Coríntios, Paulo declara isso, que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E no versículo 25, por quê? Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Uau, que coisa extraordinária. A loucura do nosso Senhor é mais sábia do que qualquer homem. Então, aonde você achar essa sabedoria? Que Provérbios 8 diz: eu amo que me ama. Se você amar a Cristo, amar a Deus, buscar a sabedoria, a prudência do Senhor, a sabedoria também te encontrará e te buscará. Em Mateus, capítulo 12, diz que Jesus declara que a rainha de Sabá viria até para julgar os povos, porque quando ela foi ter com Salomão, um homem dito sábio, e no versículo 42 da parte dele diz assim: eis aqui o que é maior que Salomão, eis aqui o que é mais sábio do que Salomão. Como Cristo não teve nenhum outro. Então ele é a personificação da nossa própria sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer andar no entendimento? Você quer amar a sabedoria para que ela te ame? Você quer ter os atributos de Deus sobre a sua vida, a personificação da própria sabedoria? Ame e busque o Senhor neste dia. Eu quero deixar para finalizar este dia, Efésios 5, a partir do versículo 15, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Sabe o que nos exorta aqui? A não andar como tolo, a não andar como uma pessoa com falta de juízo, de entendimento, mas para andarmos como sábios. E como isso? Remindo o tempo. Você investindo no teu tempo. Eu falei ontem sobre o investimento do pecado sobre as nossas vidas, mas que muitas das vezes nós não investimos na nossa própria vida para fugir do pecado. E aqui Paulo ensina o quê? Remindo um tempo. Você tendo controle, você investindo no seu tempo. Aí ele diz logo em seguida: porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, tolos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Você quer andar sabiamente? Remindo o tempo, tendo controle do teu tempo, investindo no teu tempo, para não cair no pecado, para não se afastar de Deus. Procura entender, compreender qual a vontade de Deus. Aí ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você quer andar em sabedoria? Deixe o Espírito Santo te guiar. Se encha do Espírito Santo. Seja embriagado do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja amigo íntimo do Espírito Santo. Aí ele diz: como me embriagar? Como se embriagar?
Ei, falando entre vós entre salmos, entoando louvores de coração e hinos e cânticos espirituais. Sabe quem está falando? Na sua língua. Não tem que sair palavras tolas, nem de dissensões, nem fofoca, nem de inimizade, mas na sua língua tem que sair salmos, louvores, hinos e cânticos espirituais. Ao invés de você amanhecer agora murmurando, falando, contestando, encha a sua boca de louvor a Deus. Outra coisa, como me encho? Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o outro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então, Provérbios 8 diz que nós lemos: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me encontrarão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa pessoa nas suas mãos nesse dia. Meu Deus, nós falamos sobre a personificação da sua sabedoria hoje. E que venhamos, Senhor, te achar, te buscar e te amar. Para que a sabedoria venha nos amar, venha estar conosco. Entrego, Senhor, a vida de cada um que anda na tolice da sua vida, na insensatez da sua vida. Pessoas que não têm sabedoria para passar uma para as outras, mas que hoje, Deus, o teu Espírito vai sobre a vida desta pessoa, derramando a sua sabedoria, que diz na tua palavra que a tua loucura é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Assim eu entrego esse dia nas suas mãos, Deus. Eu entrego você e falo para você, se essa palavra hoje te edificou, se essa palavra edificou a sua vida, compartilhe, entregue para alguém. Esteja conosco nesses 31 dias. Eu tenho certeza que em 31 dias, ao menos um dia, Jesus irá tocar no seu coração por uma instrução. Fique na paz. Te espero amanhã no dia 9, no capítulo 9. Já vai estudando o capítulo 9. Em nome de Jesus.